E, obviamente, foi uma polêmica danada entre os ministros, porque alguns ministros dizendo que, como ela era brasileira nata, não podia ser extraditada. E outros ministros defenderam até o seguinte, negativo, ela não é mais brasileira nata. Ela não é mais brasileira de jeito nenhum. Ela é norte-americana. Na hora que ela se naturalizou lá nos Estados Unidos, ela perdeu a nacionalidade brasileira. E isto, pessoal, acontece realmente quando você não é obrigado a se naturalizar. Lembrem-se que a nossa Constituição, ela permite a dupla cidadania quando você se obriga a se naturalizar em país estrangeiro para exercer lá direitos políticos ou direitos inerentes a uma cidadania básica. Mas no caso dela não, ela se naturalizou espontânea e voluntariamente. Então, nesse caso, ela perdeu a nacionalidade brasileira e foi obviamente, foi julgada lá pelos Estados Unidos, o Supremo permitiu, né, que ela fosse extraditada e ela está sendo julgada lá. A única diferença é porque vocês devem saber que no nosso sistema a extradição de estrangeiro deve respeitar a nossa legislação. Ainda que o Supremo permita a extradição de um estrangeiro, a pessoa não pode ser morta lá no país de origem. O país de origem se compromete a respeitar a pena máxima brasileira, que são 30 anos de reclusão, né? Mas fora isso, perceba que é possível tanto a perda da nacionalidade nata como da adquirida ou derivada. Diga aí, parceiro. Se ela não tivesse cometido o crime lá, simplesmente, sei lá, se o conselheiro quisesse votar, ela votaria como naturalizada, né? Aqui, não. Ela votaria como estrangeira. Não, se ela pedisse a naturalização novamente, para que ele quisesse ser brasileiro novamente, ela votaria como naturalizada. Sim, aí sim. Aí sim, porque ela teria perdido, né? Aí outra dúvida, aí no voto, sobre o lugar para as 3 características de perfeito, Aham. o senhor colocou para destacar como ela seria uma aula dos pétalas ou só para os pensamentos? Porque eu coloquei naturalmente falando no pétalas. Não. A única cláusula pétrea aí, na verdade, é essas 3 características aqui, ó. Né? Agora, o voto é que é obrigatório. Aqui é uma característica da natureza jurídica do voto, para diferenciar do sufrágio, que é universal. É o sufrágio e não o voto que é universal, né? O voto é obrigatório, beleza? Então, a perda dos direitos políticos é possível desde que haja perda da nacionalidade. A suspensão, pessoal, dos direitos políticos é possível em algumas hipóteses. Então, vamos lá para a primeira. A primeira das hipóteses é a incapacidade civil absoluta. Essa primeira hipótese nós temos que analisar com muito cuidado. Por quê? Presta atenção nisso que eu vou dizer, tá? Até bem pouco, desculpem, até bem pouco tempo não existia nenhum problema. Presta atenção aqui para entender, principalmente quem não tem base ainda em direito civil. Não tinha nenhum problema. Por quê? Porque era possível uma pessoa ser interditada por incapacidade civil absoluta sempre que houvesse alguma patologia que lhe suprimisse por completo o discernimento. Então, uma pessoa que tivesse, por exemplo, uma doença mental que suprimisse todo o discernimento dessa pessoa, poderia ser interditada. Interditada e aí seria incapaz de forma absoluta, havendo a suspensão dos direitos políticos nesse período. Então, a pessoa estava aqui normal, exercendo seus direitos políticos, infelizmente ficou doente, essa doença lhe suprimiu o discernimento, ficou absolutamente incapaz e, nesse período, ela tinha os direitos políticos suspensos. Mas,
Com a entrada em vigor do Estatuto das Pessoas com Deficiência, isso mudou. Com a entrada em vigor do Estatuto das Pessoas com Deficiência, não há mais hipótese de incapacidade civil absoluta por patologia. Não existe mais. Hoje somente existe uma única hipótese de incapacidade civil absoluta, que são os menores de 16 anos. E aí perceba o seguinte, que os menores de 16 anos não vão ter obviamente, os direitos políticos suspensos. Por quê? Porque eles ainda não exercem direitos políticos. Então, hoje, nós temos que analisar essa hipótese com muito cuidado. Se cair na sua prova, repito, se cair na sua prova que a incapacidade civil absoluta ainda é hipótese de suspensão dos direitos políticos, você vai dizer que é, porque consta lá na Constituição. Mas em termos práticos, essa hipótese perdeu muito da sua eficácia. Por quê? Porque entrou em vigor esse Estatuto da Pessoa com Deficiência e hoje nós só temos essa única hipótese de incapacidade absoluta, que são dos menores de 16 anos. Aí você pergunta, professor, mas peraí, e se uma pessoa realmente sofreu uma patologia e perdeu o seu discernimento por completo, ela vai exercer os direitos políticos? Não, mas a terminologia mudou. Bote aí uma observação, por favor, aqui embaixo, tá? Observação, coloque assim, ó. A pessoa que perdeu por completo o discernimento, a pessoa que perdeu por completo o discernimento, devido a alguma patologia, estará impedida de exercer seus direitos políticos. Estará impedida de exercer seus direitos políticos. Grifem, por favor, essa palavra impedida, tá? Há agora um impedimento, não suspensão dos direitos políticos. E aí, meus caros, nós vamos estudar isso mais lá na frente, mas só lhes adiantando que a família dessa pessoa que infelizmente perdeu todo o discernimento por uma patologia, pode solicitar ao juiz eleitoral uma dispensa de votar exatamente com base nesse impedimento, tá? Como ela está impedida de exercer os direitos políticos, a família vai lá no juiz eleitoral, pede uma dispensa, ele vai lá e dispensa a pessoa de votar, ok? Mas note que não fale mais, né, nesse caso em suspensão, beleza? Nós temos, por isso que é importante fazer prova. Há duas questões, portanto, que você tem que considerar. Uma questão mais simples, que vai te perguntar diretamente quais são as hipóteses de suspensão dos direitos políticos. Se for assim a sua questão, você ainda vai levar em consideração que a incapacidade civil absoluta é hipótese de suspensão dos direitos políticos. E a outra questão que vai descer a esses detalhes que eu estou falando para você. Vai descrever que uma pessoa votava normalmente, mas foi acometida por uma patologia, uma doença que lhe suprimiu todo o discernimento. E aí, qual é a consequência disso? Vai haver suspensão? Não mais. Nesse caso, vai haver um impedimento para você exercer os seus direitos políticos, e esse impedimento pode ser
obviamente, declarado pelo juiz eleitoral, dispensando aquela pessoa de votar. Ok? Tranquilo? E aí ela não vai ter nenhuma punição, claro. A gente viu aqui que o voto é obrigatório, que lá na frente nós veremos que se você deixar de votar, vai, obviamente, ter consequências negativas. Inicialmente não é tanto assim, porque a gente vai ver que a multa que vai ser paga é uma merreca, uma mixaria, não paga nem o ônibus. Em tese, é melhor você ficar sem votar mesmo, em casa, né? Porque não vale nem o ônibus, o que é um absurdo total, só aqui no Brasil mesmo, né? Mas, se você deixar, por exemplo, de votar por 3 eleições consecutivas, aí a penalidade já vai ser bem maior, né? E a gente vai ver aqui, obviamente, votar e não justificar, tá? Se você não fizer nada, se você permanecer inerte. Beleza, então essa é a primeira modalidade, incapacidade civil absoluta. Vamos lá para a segunda. A segunda é a condenação penal por sentença transitada em julgado. Cuidado com isso aqui. Então, condenação penal por sentença transitada em julgado. Coloque, por favor, aí nas suas observações, nessa segunda hipótese de suspensão, coloquem assim, por favor, não é a prisão, bote assim, não é a prisão que suspende os direitos políticos. Não é a prisão que suspende os direitos políticos. Mas o trânsito em julgado. O trânsito em julgado de sentença penal condenatória. De sentença penal condenatória. Cuidado, hein, meu povo? Não é o fato da pessoa estar presa que torna esta pessoa impedida de votar por ter os direitos suspensos políticos, por ter os direitos políticos suspensos. Não é. Veja, se você estiver preso provisoriamente, você está preso preventivamente ou de forma temporária, isto não representa suspensão dos seus direitos políticos. É por isso que os presos provisórios, eles têm o direito de votar. Lá no dia da eleição tem que ter uma urna lá, nessas casas de contenção lá, tem que ter uma urna para eles votarem. Mas apenas e tão somente os presos definitivos, respondendo àquela prisão pena, após o trânsito em julgado, é que tem os direitos políticos suspensos, tá? Então, cuidado com isso aqui. Terceira hipótese. Improbidade administrativa. Então, por isso que os presidentes, né, que são impeachmentados, eles têm os direitos políticos suspensos por um período grande, né, geralmente são 8 anos. E qualquer político, autoridade pública que for processado por improbidade administrativa e condenado, também vai ter os direitos políticos suspensos. E o descumprimento de obrigação a todos imposta e sua prestação alternativa
prestação alternativa. Cuidado aqui, hein, meu povo. Perceba você, primeiro, deixa eu explicar isso aqui. Eu deixei essa hipótese por último, porque esta última hipótese aqui é que é a polêmica, tá? Polêmica. Polêmica de quê, professor? Entre o direito constitucional e o direito eleitoral. Veja, para o direito eleitoral, e aí se você estiver fazendo a sua prova de direito eleitoral, você vai dizer que essa hipótese é a hipótese de suspensão dos direitos políticos. Esta é a posição do TSE. A posição do Tribunal Superior Eleitoral é que esta última hipótese é a hipótese de suspensão dos direitos políticos e não de perda. Porém, alguns constitucionalistas têm defendido a tese que está se desenvolvendo de forma rápida, que essa última hipótese é de perda dos direitos políticos. Mas cuidado, aqui nós estamos vendo direito eleitoral, se cair na sua prova, você vai marcar que é suspensão, tá? Já fiz questões de todas as bancas, FCC, FGV, CESP, o que você pensar, mantém essa mesma tese para o direito eleitoral, hipótese de suspensão dos direitos políticos. Segundo ponto que você deve observar, não é o descumprimento de obrigação a todos imposta somente que causa a suspensão. É a junção de dois descumprimentos. Você se recusa a cumprir obrigação a todos imposta e também se recusa a cumprir prestação alternativa. É isso que vai fazer os teus direitos políticos serem suspensos. Eu tenho um amigo que é testemunho, era, né, porque agora não é mais, mas era testemunho de Jeová. E os testemunhos de Jeová, segundo ele lá, não sou eu que estou dizendo não, tá? É ele está dizendo que são pacifistas, né, defendem essa tese lá e não pegam em armas. E quando ele tinha 18 anos, ali por volta dos 18, ele era muito ligado à mãe, muito ligado à igreja, e se recusou a servir no exército, a cumprir o serviço militar obrigatório, né? E aí o juiz deu para ele uma prestação alternativa. Qual foi? 1 ano de serviços prestados em uma instituição de caridade. Ele tinha que ir lá 2 vezes na semana, trabalhar lá certas horas por semana. Beleza, ele foi, cumpriu, não aconteceu nada com ele. Agora, se ele tivesse também se recusado a cumprir essa prestação alternativa, aí sim ele teria os direitos políticos suspensos. Beleza? Vamos para o intervalo, na volta a gente continua. Então, meu povo, como nós vamos estudar ainda em detalhes, os direitos políticos, eles englobam a capacidade eleitoral ativa e também a capacidade eleitoral passiva. Nesta capacidade eleitoral ativa, nós vamos ter a aptidão para votar. Diz respeito à aptidão para votar que uma pessoa possui, né? A capacidade eleitoral ativa. E a capacidade eleitoral passiva é a aptidão para ser votado. Para ser votado. Então, diz respeito à aptidão que uma pessoa tem para ser votado. Lembrem-se que essa capacidade eleitoral passiva pressupõe a capacidade eleitoral ativa, mas a recíproca não é verdadeira. Em outras palavras, você só tem capacidade eleitoral passiva se você tiver capacidade eleitoral ativa.
mas o contrário não é verdade. Nós aqui, pelo menos pressupondo vocês aqui todos iguais a mim, né? Nós temos capacidade eleitoral ativa, mas eu posso não ter, alguns de vocês podem não ter, capacidade eleitoral passiva. Tá? Então, veja você que a gente vai estudar com detalhes, mas o importante desde agora é que você frise, além do conceito, que a capacidade eleitoral passiva pressupõe a capacidade eleitoral ativa. E aí a gente já pode passar para o segundo capítulo, que é o conceito de direito eleitoral. Conceito de direito eleitoral. Direito eleitoral, meu povo, é o ramo do direito público, que possui por objeto o estudo do procedimento eleitoral, de seus atos preparatórios, e dos órgãos responsáveis pelas eleições. Vejam, portanto, que o direito eleitoral é o ramo do direito público, não é um ramo do direito privado, né? Direito eleitoral é direito público, que possui por objeto o estudo do procedimento eleitoral, de seus atos preparatórios e dos órgãos responsáveis pelas eleições. Nós vamos estudar em profundidade esses 3 pontos aqui. O processo, ou melhor dizendo, o procedimento, né, do processo eleitoral é o mais importante, lembrando que aqui o conceito é naquele sentido processual do termo. Procedimento como sendo um conjunto de atos concatenados voltados à produção de um ato final, tá? Então, cuidado que o processo eleitoral, ele é formado, vou colocar assim, processo eleitoral, ele é composto de um conjunto de atos voltados à produção de um ato final. E aí, esse processo eleitoral, portanto, ele é composto desse procedimento, onde o primeiro ato, o ato inicial, é a convenção partidária. Convenção partidária. E este ato final é a diplomação. É a diplomação. Então, perceba você que antes deste ato inicial do processo eleitoral, que é a convenção partidária,
nós teremos esses atos preparatórios. Veja, é na convenção partidária, como nós vamos estudar, em que os partidos elegem os seus candidatos. Antes da convenção partidária, não há candidato ainda, há somente pré-candidatos. Então, nessas hipóteses, nós temos que saber quais são os atos que ocorrem antes da convenção. São esses atos preparatórios. Após a convenção, nós já estamos dentro do processo eleitoral. E o processo eleitoral envolve esse conjunto de atos. Então, depois da convenção, nós temos a escolha dos candidatos, nós temos, obviamente, arrecadação e gastos de campanha, nós vamos ter as eleições, nós vamos ter, nesse caso, depois de eleitos, a diplomação dos eleitos. Daí porque esse conjunto de atos que nós vamos estudar é o processo eleitoral, que é o cerne do direito eleitoral. Portanto, após o conceito de direito eleitoral, nós já podemos... Oi? Então quer dizer que a posse do candidato já está fora do processo eleitoral? Isso, porque o processo eleitoral se encerra com a diplomação. Ele é diplomado, depois de diplomado, aí marca-se tem a posse, que ele efetivamente entra no cargo. Mas a posse já é o dia em que ele entra no exercício do cargo. O processo eleitoral vai até a diplomação. Até a diplomação. Ele só cuida dos atos inerentes à escolha dos candidatos, né? E essa diplomação aí é como se fosse a homologação do teu concurso. O que é a homologação? A homologação de um concurso público é o ato através do qual a administração pública reconhece que o concurso público transcorreu obedecendo às normas legais e, portanto, ele é válido. E aí você está apto para tomar o quê? Posse. É a mesma coisa aqui. Na diplomação, a Justiça Eleitoral, ela vai atestar que o processo eleitoral transcorreu de forma regular, de forma válida, e, portanto, você está apto a tomar posse, né? Você está apto a tomar posse. Importa é que você tenha o diploma para tomar posse. Depois que você toma posse, é igual no seu carro. A partir daquele dia, você já está exercendo o cargo, né? Seja, no caso de um concurso público, um cargo efetivo ou um cargo eletivo, no caso aí da Justiça Eleitoral. 2, conceito. 3, fontes do direito eleitoral. Fontes do direito eleitoral. Em sede doutrinária, meu povo, nós temos uma classificação que subdivide as fontes do direito eleitoral em fontes primárias e secundárias. Claro que vocês já ouviram falar nessa linguagem figurada de fonte do direito, né? Fonte do direito é onde nasce, onde emana as normas jurídicas inerentes a um certo ramo do direito. No caso do direito eleitoral, essas normas podem ser primárias e secundárias. Essas normas primárias são aquelas que criam ou modificam normas de direito eleitoral. As normas que criam ou modificam
Normas de direito eleitoral são as normas primárias. A principal norma primária do direito eleitoral, obviamente, é a nossa Constituição. É a Constituição Federal. Então, a principal norma primária é a Constituição Federal de 88. Abaixo da Constituição, nós temos uma lei que regulamenta a nossa Constituição, extremamente importante, que é a Lei Complementar. A Lei Complementar 64. A Lei Complementar 64 é a lei das inelegibilidades. Claro que abaixo da lei complementar, nós temos um conjunto de leis ordinárias. A principal lei ordinária, e na verdade nós vamos ver que aqui a natureza dele é mista, daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês, é o Código Eleitoral. O Código Eleitoral que eu costumo chamar apenas assim, ó, de CE, tá? Se eu utilizar agora essa nomenclatura, você já sabe que eu estou falando do Código Eleitoral, é a nossa lei Lei 4737 de 65. Olha aí que coisa interessante, né? É na época da ditadura militar. Então, exatamente, nós estamos na época de uma ditadura militar e aí foi editado um código eleitoral, né? Você vê que o nosso código eleitoral já é bem anterior à nossa Constituição. E qual é o problema aqui? Que eu disse que tinha uma exceção aqui, né? Prestem atenção aqui no seguinte problema que nós vamos ter que resolver. Eu não sei se vocês já estudaram direito constitucional, mais especificamente no controle de constitucionalidade, mas quando vocês estiverem estudando o controle de constitucionalidade, vocês vão ver que existem basicamente dois tipos de inconstitucionalidades. Ou a inconstitucionalidade material ou a inconstitucionalidade formal.